Boa noite, igreja. Nós estamos aqui nessa noite para glorificar o nome do nosso Deus. É com muita alegria que estamos aqui nessa noite, né? Não estamos juntos pessoalmente, mas no nosso coração a gente está junto, adorando, intercedendo uns pelos outros, né? Nesse tempo, é um momento diferente que a igreja está passando, mas nem por isso nós vamos deixar de adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor, mesmo onde nós estivermos, né? Nós vamos adorar ao Senhor nesse momento. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adoro. Se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te
são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Olá, meus amados irmãos, que bênção estarmos juntos mais uma vez na presença do Senhor, e peço que você, por favor, acompanhe a nossa ministração hoje, que está baseada em Colossenses capítulo 2, no verso 5. Colossenses capítulo 2, no verso 5, vai tratar de um dos temas mais sensíveis que nós vamos verificar aí nessa ministração hoje. Colossenses capítulo 2, no verso 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao vosso corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Amém? O desafio da igreja no século XXI, que hoje vamos tratar, é a saudade. Quem não tem saudade? A saudade é um dos temas mais difíceis de nós lidarmos na atualidade, exatamente porque a saudade está ligada ao prazer. Ficou estabelecido entre a ciência que a humanidade mudou muito depois de um fato ocorrido chamado Revolução Industrial, principalmente no Ocidente. A saudade ficou muito mais forte nos países que aderiram ao sistema capitalista, exatamente devido ao nível de prazer que essas sociedades e esses povos, essas nações que aderiram a esse sistema de vida, tiveram que administrar de acordo com o tempo, principalmente relacionada à tristeza, à depressão e às consequências. Hoje em dia, no século XXI, muito tempo se passou, já se sabe que quanto mais prazer o cidadão tem, mais dificuldade de lidar com a falta do prazer este cidadão também tem. E uma das dificuldades que a gente observa é o controle, o equilíbrio da saudade. A saudade é uma coisa muito mais forte que a gente possa imaginar. Todos nós temos saudade. E eu particularmente, pastoralmente, vejo que até mesmo dentro das igrejas, muitas e muitas pessoas têm sofrido com saudade. As frases normais que a gente escuta é: naquele tempo que era bom, naquela época que era boa. Ah, pastor, lá quando eu estava solteiro, na época que eu era jovem, lá na minha cidadezinha, aquilo que era bom. Meu amado, até que ponto essa saudade vai guiar os seus caminhos? Aqui no capítulo 2, verso 5 de Colossenses, trata sobre o encontro entre duas pessoas. A primeira delas era Paulo, que foi o escritor, da carta. E a segunda foi sobre o pastor da igreja. O pastor que a carta foi destinada não era Paulo, era um homem chamado Epáfras. E este homem, que era responsável, era ministro, está claramente destacado no capítulo 1, no verso 7, dizendo que ele era o ministro da igreja. E esse homem visita Paulo na prisão, em Roma. Ou seja, Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, ele está preso. E ele recebe uma visita de um ministro, de um homem, de um servo fiel. E ele então escreve uma carta para que este ministro leve esta carta à igreja. E ele escreve no capítulo 2, no verso 5, dizendo: olha,
mesmo estando fora da presença física de vocês, estando impedido da presença física de vocês, eu estou contente, eu estou alegre em ouvir as coisas que estou aqui ouvindo, da vossa ordem, da vossa resistência, das coisas que eles estavam fazendo. Com certeza o apóstolo Paulo estava com saudade, porque ele esteve presente por algum tempo, mas naquela hora não estava. Bom, no Brasil é muito comum nós encontrarmos pessoas que não sabem lidar com a saudade. E hoje a gente vai aprender rapidamente como lidar com a saudade. Se nós não aprendermos, vai ficar muito difícil. A saudade, ela é capaz de destruir os seus caminhos se ela não for sabiamente administrada. A primeira coisa que a gente pode destacar é que a saudade é algo maior. A saudade é uma força maior. A saudade é como o sol, é como a lua. Não fisicamente, mas são coisas maiores. Você pode observar no clima que existem coisas que não estão sob controle humano. Por exemplo, o sol é uma das coisas que não está sob controle humano. A lua não está sob controle humano. As estrelas não estão sob controle humano. Nada disso está sob controle humano, e a gente pode comparar também que a saudade é uma das coisas que está fora do controle humano. Mesmo que você não queira ter, terá. Exatamente porque a saudade está vinculada diretamente ao prazer. Por isso que é tão difícil, às vezes, quando alguém, uma família, perde um ente querido, ou perde alguma coisa, ou sai de algum lugar, em administrar uma nova realidade. Porque nós temos saudade daquilo que é bom. Você pode perceber. Aquilo que a gente gostou, aquilo que a gente gosta, aquilo que tem prazer, dá prazer a nós, a gente tem saudade. Normalmente a gente tem saudade apenas de 3 coisas. Ou de pessoas, ou de coisas que temos, ou de lugares. São 3 coisas que normalmente os seres humanos têm. E isso é muito importante a gente lembrar que mesmo que você queira não ter saudade, você terá saudade. Isso é importante porque faz parte do amadurecimento. Muitas pessoas tentam lutar contra a saudade. Muitas pessoas querem esquecer a saudade, querem não ter saudade. Mas isso é um sinal de imaturidade. Quanto mais saudade você sente de alguma coisa, de algum lugar ou de uma pessoa, mais imaturo você é. Ou ao contrário, quanto menos saudade você sente de um lugar, de uma coisa ou de uma pessoa, mais imaturo você é. Ou seja, a saudade é algo que precisa estar equilibrado. Excessos, tanto para menos quanto para mais, significa um nível de imaturidade do seu agente, do seu portador. Então, quando o apóstolo Paulo, ele aqui fala à igreja, dizendo assim, olha, eu não estou fisicamente com vocês, eu estou com saudade de vocês. No fundo, ele conseguiu compreender que a saudade era algo maior. Então, não adianta lutar contra a saudade. Também não adianta neutralizar, fingir que ela não existe. É como se fosse o sol. Você já percebeu que a gente não tem controle nenhum sobre o sol, sobre o clima, as coisas do clima? Hoje eu não quero que chova, e chove. Hoje eu quero que tenha um sol muito claro. Às vezes está tudo nublado. Não está sob nosso controle. Então, a primeira coisa que eu quero destacar sobre saudade é que a saudade é uma força maior. É algo que está dentro de você. E existem coisas no nosso ambiente que vão cativar e que vão provocar essa saudade.
E quanto maior o nível de prazer que aquela pessoa concedeu, que aquele lugar concedeu, que aquela coisa concedeu, mais sabedoria a gente tem que ter para lidar com a saudade. Outra coisa importante que a gente pode aprender no texto é que a saudade é uma força maior, mas ela pode ser parcialmente dominada. Ela pode ser parcialmente dominada. O maior problema da saudade não é a saudade em si. O problema é o desequilíbrio dela. Ter saudade é saudável. Ter saudade é bom. Mas o problema é que hoje em dia nós estamos vivendo uma vida muito extremada. Ou seja, ou temos muita saudade ou não temos nenhuma saudade. E isso é um problema, porque pessoas extremadas não conseguem estar equilibradas para viver uma vida feliz. Eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque a saudade precisa ser equilibrada dentro da nossa mente, dentro da nossa rotina em si. E se nós não fizermos isso, ela vai nos destruir. Existem alguns pilares aqui pelo texto que a gente pode observar. O que acontece quando a gente não equilibra muito bem a saudade? A primeira coisa que ela faz, ela prende. O mesmo sistema que o apóstolo Paulo estava vivendo, você pode estar vivendo. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. Não por saudade, por outras razões. Mas ele estava preso. Mas no tema saudade, a gente pode observar e comparar que existem muitas pessoas presas ao passado. Eu tenho escutado nos últimos dias muitas pessoas falando: mas na época de fulano de tal, que era bom, principalmente na área da política, na época da ditadura militar, que era bom, na época do Fernando Henrique, que era bom, na época do Lula, que era bom. Acho interessante como o brasileiro gosta de sempre voltar ao passado, pensando que o passado era o melhor. Mas isso não é verdade, porque o mundo hoje é outro. E o mundo também não está no seu controle. E mesmo que você não queira que o mundo mude, ele vai mudar. Então não adianta nós compararmos o mundo de hoje com a realidade de ontem. Porque o hoje é diferente do ontem. Só porque deu certo lá no passado, ou não deu certo lá no passado, não quer dizer que hoje tenha de ser desse jeito. Então, eu observo muitos crentes em Jesus, até mesmo pessoas que estão nas igrejas, presas ao seu passado. Não se libertam. Mas na hora de cantar que estão livres em Cristo, cantam, que é uma beleza. Mas na verdade, no comportamento no dia a dia, não estão verdadeiramente livres. Porque uma das coisas que Deus quer nos libertar é do nosso passado. Ele não quer que a gente esqueça dele, mas Ele quer nos libertar dele. Esquecer é uma coisa, libertar é outra. O que tem te prendido? Outra coisa que a gente também pode aprender com relação à saudade, e principalmente com relação ao domínio da saudade, é que enquanto nós não dominarmos ou equilibrarmos o nível de saudade que temos, nós teremos a nossa visão modificada do mundo. Nós sempre vamos enxergar o mundo naquela visão. É como se fosse alguém que realmente está preso e que vê de dentro da cela o sol quadrado. Mas nós sabemos que o sol não é quadrado. Mas a visão que ele tem dentro da cela, da janela da cela, de uma cela, devido às grades, é que o sol é quadrado. Enquanto você não equilibrar o seu nível de saudade
e não encontrar uma estratégia para domínio dessa saudade, a sua visão de mundo estará presa àquele assunto, daquele jeito. Particularmente tenho observado muitas pessoas socialmente presas com uma visão de mundo do século XIX, do século XX, que já passou, e que o mundo é outro, e que daqui a 100 anos o mundo será outro. E aí a gente coloca os nossos pensamentos, as nossas opiniões, mas o mundo não está muito interessado nas nossas opiniões ou nos nossos pensamentos. Porque nesse exato momento, enquanto houver nascimento de bebês neste planeta, o mundo vai mudar. Porque as pessoas nascem e têm uma visão diferente de mundo. E você pode espernear do jeito que quiser, que não vai resolver o problema. Meu amado, você precisa se libertar de alguma forma, não da saudade que você tem de uma pessoa, de um lugar ou de uma coisa. Mas uma coisa é certa, você precisa dominar isso. É uma força maior? Sim, é uma força maior. Mas ela pode ser parcialmente dominada, para que você não possa se autodestruir. Senão, a coisa fica complicada. Terceira coisa que a gente pode entender com relação à saudade em si, é que a saudade ela não pode ser alimentada. A saudade não pode ser alimentada. Sem alimentar a saudade, ela já é forte. Sem alimentar a saudade, ela já domina as nossas lágrimas, os nossos pensamentos, as coisas que pensamos e fazemos. Sem alimentar, ela já é forte. Imagina o sol. Alguém alimenta o sol? Alguém recarrega o sol? A gente recarrega, não, o celular, o laptop, o tablet. Eu nunca vi ninguém recarregar o sol. Precisa de recarregar o sol? Não, ele é forte por si só. Ele tem a luz própria por si só. Ele é tão forte que mesmo durante a noite a sua luz nos influencia por causa da lua. A lua não tem luz própria. A lua reflete a luz do sol, que está no outro lado do planeta. E às vezes a luz que reflete da lua é forte, principalmente no interior, onde não tem tanta luz artificial, a gente consegue observar claramente a força da luz solar que está do outro lado. Ou seja, não importa o que a gente faça, o sol tem luz própria, não tem como diminuir a luz do sol. Ele tem força própria, ele não é alimentado. Bom, a saudade também é assim, em comparação. Eu vou contar para você um caso com relação a alimentar a saudade, em comparação, ok? Lá no interior da minha vida, quando eu estava lá em Minas Gerais, meu pai era pastor também de uma igreja lá, e passamos um tempinho lá no interior de Minas Gerais, e perto da nossa casa havia um aras, um local onde trata de cavalos. E eu, na minha adolescência, eu tinha o costume de correr numa rua que tinha perto ali no meu bairro. E ao longe, tinha assim, a nossa casa era num altinho, numa parte alta da rua, e tinha um morro que continuava, né? Minas Gerais, o que não falta é morro, né? Tinha um morro que continuava e que dava para ver no final o aras. E eu achava estranho aquilo porque no aras tinham vários cavalos, tinha um estábulo, né? Tinha as coisas normais que um aras tem, e tinha um local redondo, tinha dois locais redondos, um com cerca, né, de madeira, onde normalmente fica uma pessoa no meio, né, o cavalo fica correndo ao redor, mas tinha um outro que era um muro redondo também, um muro alto, mais ou menos, devia ter uns 4 a 5 metros de altura, e era um local redondo do mesmo tamanho, devia ter
mais ou menos aí uns 20 metros de largura, né, de diâmetro, mais ou menos, e o cavalo ficava ali. E eu, no segundo para o terceiro ano do ensino médio, eu estudei, coincidentemente, com o filho do dono daquele aras. E depois que a gente se mudou para aquela casa, eu comecei a perceber, quando eu ficava correndo ali, tentando me exercitar, tentando ser atleta de alguma maneira, eu comecei a observar que muitas vezes chegavam caminhões grandes com poucos cavalos dentro e que aqueles cavalos ficavam dentro daquele local, daquele muro grande, enorme. Eles ficavam ali uns dias, depois eles sumiam, iam para outro local. Uma vez eu vi um caminhão, depois vi outro caminhão. Os caminhões vinham de fora, não eram caminhões da cidade. E um dia, na escola, perguntei ao meu colega, por que tem alguns caminhões que vêm para aquela propriedade e deixam os cavalos ali? Ele falou, não, faz o seguinte, hoje à tarde vai ter um futebol, depois do futebol eu te mostro, lá, porque aqui te explicar fica complicado. E eu estudava pela manhã, quando foi à tarde teve um futebol, era uma sexta-feira, teve um futebol, depois do futebol ele me levou lá na propriedade. Aí o rapaz que cuidava dos cavalos me explicou que aqueles caminhões que vinham, às vezes grandes, com 1, 2, 3 cavalos, descarregavam aqueles cavalos ali, em vida, vivos, né, óbvio, e eles passavam um tempo dentro daquele local, murado, para serem domesticados. Eram cavalos selvagens ou problemáticos. Muitas vezes o cavalo, ele nascia, era mal criado, se tornava violento e mordia, quebrava a cerca, dava coice, não permitia que ninguém montasse sobre ele, não permitia ser alimentado, era violento. Então, o que fazer com um cavalo violento? Mesmo sendo valoroso, o que fazer com um cavalo violento? Então, os proprietários de cavalos encontravam alguém para domesticá-lo. E existem muitas maneiras de domesticar um cavalo, até mesmo algumas maneiras violentas que são contra a própria lei. Mas uma coisa que eu observava é que aqueles cavalos não eram agredidos. O proprietário daquele local não agredia os cavalos. E então eu perguntei, mas se vocês não batem nos cavalos, como que vocês conseguem domesticá-los e colocar, montar sobre o cavalo, domesticá-lo para poder ele ficar mais manso? Ele falou, quando o cavalo chega, nós damos uma alimentação a ele. Tentamos dar, botamos num local para que ele se alimente e depois nós damos somente água. Depois de uns 2, 3, 4, 5 dias só com água, o cavalo, ali selvagem, ali indomável, ele vai ter que relacionar a questão da alimentação e a obediência. Como assim? Quando o cavalo chegava da fazenda para ser domesticado, ele era muito bem alimentado, ele era violento, ele era indomável. Então, como o proprietário não queria bater no animal, ele tinha que amansá-lo de acordo com o seu interesse. Ou seja, ele chegava, era alimentado e passava 2, 3, 4, às vezes 5 dias sem comer nada. Propositadamente, exatamente para que ele pudesse deixar de ser violento e ter acesso a uma pessoa que iria dar comida a ele mediante a sua obediência. Às vezes o cavalo passava ali 1 mês, 2 meses em tratamento, até ele entender que se ele fosse obediente, ele comia, se ele não fosse obediente, ele não comia. Bom, eu vi muitos cavalos violentos se tornando dóceis, permitindo seus próprios donos montarem sem um tipo de violência.
exatamente porque uma estratégia para que ele pudesse vincular a obediência à alimentação. Ou seja, se ele fosse violento, se ele fosse, não permitisse ninguém montar, se ele fosse mordesse as pessoas, desse coice em todo mundo, ele não iria ser alimentado. Então, ele pacificava por interesse a sua personalidade animal, digamos assim. Bom, por que eu estou falando isso e por que eu estou comparando essas circunstâncias? Exatamente porque eu vejo muita gente alimentando a sua saudade. A saudade é como se fosse o sol, algo maior, e às vezes a gente alimenta. É como se fosse também em comparação ao cavalo, que às vezes chegava selvagem àquela propriedade, e a primeira coisa que eles faziam era alimentá-lo de alguma forma, mas depois condicionavam a alimentação dele ao nível de obediência. E muitas vezes a sua saudade está indomável, selvagem. Mas por quê? Porque você, que é o dono da sua vida, tem alimentado esse cavalo chamado saudade. Você tem que parar de alimentar essa sua saudade. Então o que provoca essa saudade? Às vezes é uma foto, às vezes é uma lembrança, às vezes é um quarto arrumado há muito tempo atrás. É muito comum as pessoas que perdem pessoas queridas, estão em processo de luto, terem os seus momentos, obviamente, de luto, que é natural. Mas passados 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e ainda em descontrole, é necessário procurar ajuda para parar de alimentar essa saudade. Senão a coisa não vai desenvolver. Outra coisa que a gente pode destacar com relação à saudade é que a saudade coloca as coisas em ordem. A palavra do Senhor fala, Colossenses capítulo 2, verso 5, que o apóstolo Paulo estava com saudade, mas estava feliz porque as coisas na igreja lá, aos Colossenses, estavam em ordem, estavam bem. Mas por quê? Exatamente porque o apóstolo Paulo soube cumprir o seu tempo. E a própria palavra de Deus nos ensina, e ensinou a ele também, dizendo que todas as coisas têm o seu tempo. Então a saudade que a gente sente das coisas, dos lugares e das pessoas, nós temos que entender que essas coisas, lugares e pessoas têm o seu tempo. Mas nós brasileiros não gostamos disso. Nós queremos fazer do nosso jeito. Tem que ser do nosso tempo. Mas, meu amado, existem muitas coisas que não estão no seu controle e nunca estarão. Então, hoje nós aprendemos que a saudade tem que ser controlada. E por isso, a saudade, ela vai colocar muitas coisas em ordem. Quando ela está equilibrada. A saudade é capaz de impulsionar você de um jeito que você nunca viu. Mas ela precisa estar equilibrada. Você está disponível a equilibrar a saudade que você sente? Ou vai continuar vivendo essa vida descontrolada em saudade? Se você não controlar essa saudade, se você não dominar parcialmente essa saudade, se você não equilibrar essa saudade, isso vai te destruir. E o pior, vai destruir quem está ao seu lado. Vai destruir quem vive com você. Quantas vezes tenho visto homens e mulheres que estão ao lado de pessoas que perderam seus filhos ou que perderam suas esposas, seus esposos, que seja, e que ficam numa situação muito complexa, porque a pessoa que está ao lado, que perdeu, o viúvo, a viúva, aquele que perdeu, fica em tamanho descontrole que ele leva a casa junto. E isso é muito perigoso. Então, isso vai acontecer com você, vai acontecer comigo, vai acontecer com todos nós.
Então, por isso que eu estou falando sobre o desafio da igreja no século XXI. Por causa do tamanho do nível do prazer que nós temos que sentir na nossa sociedade. Mas quanto maior o prazer, esta pessoa te concede, este lugar te concede, e essa coisa te concede, maior ainda é o nível da saudade que isso provoca. E temos visto que a nossa sociedade tem estado doente, não apenas pelo nível de prazer, mas também pelo nível de saudade que sente daquele prazer provocado por alguma circunstância. A palavra de Deus fala em Apocalipse capítulo 3, no verso 20, dizendo assim: eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir a porta, o Senhor Jesus, vai cear com ele. Ou seja, muitas vezes, nós, mesmo crentes em Jesus, da igreja, fechamos as nossas portas aqui dentro, da nossa mente, da nossa alma, para Jesus. Mas por que o Senhor está batendo a porta? Exatamente para poder te dar uma nova vida. E eu quero te perguntar hoje, você está disponível a ter uma nova vida em Cristo? Porque enquanto você estiver com a sua saudade desequilibrada, você não terá uma nova vida em Cristo, mesmo crendo nele. Porque nós temos o poder de fechar as nossas portas de alguns assuntos para Deus. E o Senhor bate, 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 e a gente fecha, 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 e cremos em Cristo, mas não aceitamos que Ele ceie conosco. Essa expressão que o apóstolo João escreve, Apocalipse, ele fala assim, o Senhor está à porta para ceiar, ou seja, para ceiar quer dizer, para lembrar daquilo que aconteceu no passado, mas para dar uma solução para aquilo, para vivermos um futuro de esperança. Quanto mais você fechar a sua mente, o seu coração, a sua rotina para o tratamento de Deus nessa nova etapa, mais difícil vai ser. Porque se você fecha as portas para Deus, as portas do seu coração para Deus, você fecha para qualquer um. Seus parentes podem falar 1000 vezes, seus amigos podem falar 1000 vezes que você se fecha, e isso vai te destruir. E está destruindo já aqueles que te amam, que estão ao seu redor. Então hoje nós aprendemos que a saudade, ela é uma força maior. Além disso, a saudade, ela precisa ser equilibrada, dominada, não por completo. Você nunca vai conseguir dominar a saudade por completo, mas ela precisa ser dominada em certos momentos, senão ela vai te destruir. Terceiro, a saudade não pode ser alimentada. Lembra do sol, lembra do cavalo, o exemplo do cavalo que eu te dei. O cavalo chegava selvagem naquela propriedade, e a primeira coisa que o proprietário fazia: vou alimentar você, mas você vai ter que vincular, o cavalo, né? Vai ter que vincular a alimentação à obediência. Então a pergunta que eu te faço: a saudade está dominando você ou você está dominando a saudade? Como se fosse um cavalo. O cavalo está por cima do dono ou o dono que está por cima do cavalo? Normalmente é o dono que tem que estar por cima. Senão, o cavalo destrói. Então, a saudade, ela não pode ser alimentada. Então, o que está alimentando a sua saudade? O que está alimentando? Você precisa cortar essa alimentação da saudade se está em descontrole. E outra coisa, a saudade coloca as coisas em ordem. A saudade equilibrada coloca as coisas em ordem. Então, a primeira ordem que a gente pode aprender dentro desse tópico é que Deus quer fazer você viver o novo com Ele. O novo não é esquecer o passado. O novo é viver com o passado, mas de uma nova maneira, de um novo jeito, com novas experiências, um novo lugar.
uma nova vida. E assim Deus vai nos abençoar, porque Ele está à porta, batendo, falando assim: ó, fulano, ô fulano, deixa eu entrar para poder eu matar essa saudade, para eu administrar essa saudade, para eu poder consolar o seu coração, para eu poder secar as suas lágrimas. Mas também deixa eu entrar para a gente sair e viver uma nova vida. E Deus vai te abençoar. Vamos orar? Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e sabemos que temos muitas circunstâncias que envolvem as nossas emoções e que envolvem a nossa saudade. Nós temos memórias, sabemos disso, e te pedimos que a Tua graça possa nos curar dia após dia e nos dar sabedoria para lidar com a saudade de coisas, de pessoas ou de lugares que um dia estivemos. Toma nas Tuas mãos a nossa vida, esteja conosco e dá-nos, Senhor, salvação, graça. E, ó Senhor, dá-nos sabedoria para lidarmos com as nossas lembranças, com as marcas da nossa vida no passado, e concede-nos, Senhor, um futuro de esperança, um futuro de graça, um futuro onde as lágrimas não caiam apenas de tristeza, mas também de alegria. Que possamos relembrar os Teus milagres e relembrar também os Teus livramentos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus amado. Amém. Amém, queridos? Então vamos equilibrar essa saudade, para que possamos viver o novo com Deus. Tenho 2 pedidos apenas a você. O primeiro deles, que você entre em contato com alguém da igreja. Faça contato com a igreja. Nosso templo está fechado, mas a nossa igreja não parou, e é extremamente importante o seu contato. Segundo, que você nos ajude na ação social, nos recursos financeiros da igreja, para que possamos minimizar a situação das pessoas que estão em risco, em mais dificuldade aqui na nossa cidade. Que Deus possa te abençoar, te guardar, te dar felicidade, te ajudar também a equilibrar essa saudade, para que você possa viver um novo com Deus. Que Deus te abençoe e te guarde e faça você ricamente feliz.